Estamos aqui com 4 jovens que vieram pela primeira vez ao encontro do Rumo Certo. Nós estamos aqui com a Deisilane, que é da Pedra de Fogo, a Ivna, que é do Forquilha, o Marcelo, que é de Sobral, meu conterrâneo, e o Anderson, que é de Forquilha. Não esqueci seu nome. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês ouviram falar do encontro do Rumo Certo. Eu soube através do missionário, né, que teve a Semana Missionária. Eu fui através da minha amiga Zilma, que é lá da Rainha da Paz, que ela vinha falando e nunca deu certo. Dessa vez deu certo e aqui estou eu. Comigo foi através de 2 colegas minhas, a Rayane e a Lilian, que elas estão no Rainha da Paz. Era para me ter ido no começo do ano, mas quando elas me falaram não tinha mais vaga. Aí agora deu certo. É a família mesmo. Eu tenho 2 primas que elas sempre vêm, aí me chamaram para vir também. Ver como é que é, né? O ambiente. Como é que vocês viram o convite, né? O que é que está dentro do coração de vocês, assim, desse evento, né? O que é que vocês estão esperando desse evento? O que é que vocês imaginavam que era uma coisa boba, que era uma coisa de igreja que não... O que é que vocês estão sentindo? Então, eu estou vendo esse evento como uma ótima chance de voltar a participar de um grupo católico. Eu vim mesmo só para ver como é que é, pela curiosidade também, né? Princípio, assim, quando vocês se juntaram com o povo, né, viram o pessoal no ônibus, aquela turma de jovens que vieram com o mesmo propósito que você, já deu uma animada, vocês já ficaram mais animados se alguém vinha assim inseguro? Eu vim um pouco inseguro, porque quando eu entrei dentro do ônibus, que eu vi um bocado de gente desconhecida, eu pensei, logo, será que eu vou conseguir ser amigos deles? Será que eu vou conseguir fazer uma turma lá? Eu gostei, porque eu vim com a minha turma já, minhas amigas, então já me senti em casa. Eu gostei porque quando eu vi esse povo animado, que gosta de brincadeira e tudo mais, e eu fiquei muito confortável com eles. Eu vim com minhas primas, né, mas quando chegando aqui, vem aquele povo, muita gente conhecida mesmo, aí dá um certo medo, né, ninguém se conhece. Mas até encontrei gente, alguns amigos e tal, tá indo. Eu queria aqui aproveitar e pedir para o Marcelo, eles 4 vieram pela primeira vez, vai ver que passaram muita coisa na cabeça deles, né? Como é que é o encontro, essa coisa toda. Então eu queria pedir para o Marcelo deixar uma mensagem para quem deseja vir para esses encontros, mas às vezes a timidez, né? O julgamento, que acho que vai ser uma coisa chata, como a Deisilane falou, né? Com medo de não saber se vai fazer amizade, aquela coisa toda. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele jovem que tem vontade de vir, mas fica preso, fica com medo, né? De vir, o que é que vai encontrar, o que é que vai ser. Então, você já fala do seu testemunho, assim, da primeira vez que você veio agora, né, no ônibus, até aqui, agora o que é que você já está sentindo, e encorajar o jovem que deseja vir para um desses encontros. Eu queria dizer que vocês não precisam ter medo. Aqui todo mundo é gente boa, tem pessoas aqui que são tímidas. Eu, por exemplo, sou muito tímido, não gosto muito de me abrir com as pessoas, mas estou aqui para quebrar essa timidez. E se eu conseguir quebrar essa timidez, vocês também conseguem, porque afinal, para Deus tudo pode. Mais 4 servos. Servos que têm uma grande bagagem nesse encontro. Então eu quero fazer uma pergunta para eles, que eles vão testemunhar. Queria perguntar para os 4. Esse aqui é o Raul, vocacional da comunidade Rainha da Paz. Essa é a Margaridinha, discípula de 1º ano da Aliança. Tiago, discípulo de 2º ano da Comunidade de Vida. E o Vanks. Então eu queria perguntar para os 4, eles que têm experiência e bagagem no Rumo Certo, que eles deem testemunho de alguém que eles viram aqui, que vieram de um jeito assim, marginalizado mesmo, assim... no fundo do poço, como a gente costuma dizer, e que Deus realizou uma obra nova em algum momento do Rumo Certo. Eles podem ficar à vontade, mas eu queria que eles testemunhassem algo que eles viram e que Deus fortaleceu a fé deles, né, aqui nesse encontro. Então eu queria que vocês... Eu quero falar no contexto geral, né, porque esse é meu 3º Rumo Certo e eu presenciei coisas maravilhosas aqui. Assim, em relação aos jovens que vêm para cá, muitas vezes... eles vêm totalmente desnorteados. Às vezes, problemas com família, problemas depressivos, todo tipo de problema que você imaginar. Alguns jovens vêm com toda essa bagagem. E eu já presenciei coisas maravilhosas aqui. Pessoas que
saíram mesmo, assim, do fundo do poço e ressurgiram, e Deus, ele trilhou, sabe? Eles trilharam o caminho para Deus. E assim, não vou falar o jovem específico, mas os jovens no geral. Durante esses 3 rumos certos, eu presenciei que de vários jovens que aparecem aqui no rumo certo, Deus, ele resgata. Claro que ele vem resgatar numa forma geral, mas alguns jovens, assim, em especial, sabe? Ele resgata e eles abraçam a causa de uma forma tão intensa, tão forte. É como você sente Deus, sabe, abrasar o coração desses jovens. Esses jovens, eles pegam a iniciativa e vão com tudo para a comunidade, se doam, se gastam e acabam virando até novos servos, né? Que é o que acontece com até nós, né? Que a gente já tem uma caminhada. Nós descobrimos todo esse amor do rumo certo, esse amor de Deus, que aqui, esse retiro é muito especial, todos nós sabemos. E a gente recebe com todo esse fervor esses jovens eles acabam dando tudo de si, saindo daqui transformados. E esse é o principal objetivo desse encontro, né? Essa transformação, esse encontro, esse verdadeiro sentido de unidade, né? E é o que eu queria falar para vocês. Bem, para mim é uma grande alegria, né? Estar mais uma vez aqui no Rumo Certo, né? Já é o meu 12º Rumo Certo. E eu já vi muita coisa, né? E muito mais do que ver Deus agindo na vida das pessoas, daqueles jovens, Deus, ele também agiu muito forte na minha vida, nesse Rumo Certo, né? Nos rumos certos que eu já participei, né? Deus, ele praticamente deu o meu sentido à minha vida, nesse Rumo Certo, né? Nos rumos certos que eu participei, né? E eu pude descobrir que eu sou mais feliz hoje, né? Pude descobrir que existe um Deus que me ama, um Deus que acredita em mim a cada dia que passa, né? E foram muitas das vezes, né, que eu vi jovens, né? Jovens que chegaram aqui feridos, né? Jovens que chegavam aqui sedentos de Deus. E Deus, ele fazia milagres no Rumo Certo, né? Eu lembro do exemplo de uma grande amiga minha, que eu me esforcei muito para levar ela para o Rumo Certo. E na hora que ela foi subir a serra, ela foi subir comigo de carro. E ela perdeu o celular dela, né? O celular dela, ela pensou que fosse roubado. E aí ela disse que não ia mais subir porque perdeu o celular. E aí, pra mim, isso foi um grande milagre de Deus, porque a gente ligou pro celular dela e um rapaz atendeu, dizendo que estava com o celular dela e que estava em frente à comunidade Rainha da Paz, né? E nós conseguimos buscar esse celular e ela foi pro Rumo Certo, né? Foi uma grande obra que Deus, ele fez na vida dela, sabe? E eu fico muito alegre por ver o quanto Deus faz, né? E o quanto ele ainda vai fazer nesse Rumo Certo, né? E para mim é uma grande alegria estar aqui, né? Me dispondo a dar o meu sim, para que muitos outros também conheçam o amor de Deus, assim como eu conheci um dia. Bom, assim, na minha vida, eu posso dizer que eu sou um testemunho de que Deus age no rumo certo. Que eu fui resgatado no rumo certo. A minha vida em Deus, ela teve início no rumo certo, né? Mas uma vida que hoje ela tomou um novo rumo e que eu muito me impressiono é o testemunho de uma menina que ela mexia com bruxarias, mexia com rock satânico e era envolvida com muitas coisas, né? E eu vendo aquela menina, eu achava que ela não tinha mais jeito, mas ela veio pro rumo certo e hoje ela é uma nova criatura. Ela hoje vive uma vida regrada, uma vida em Deus, e hoje ela é feliz. Hoje eu noto que ela é muito mais feliz do que ela era. E eu acho que hoje esse é um milagre que deve ser proclamado. O fato que eu presenciei não é assim algo de super extraordinário. É algo assim até bem comum. Era de um jovem que sofria de que, assim, para a Igreja Católica é uma doença, é uma mazela, que é o ateísmo. Não é nada como um câncer, mas que para a Igreja Católica isso é algo que dentro da pessoa evolui, assim como um câncer, e que às vezes a consome. Mas nesse rumo certo, no rumo certo passado, esse jovem era ateu e por, entre aspas, coincidência, o Santíssimo para justamente em cima dele e naquele momento, diante do testemunho que ele deu, depois ele falou que foi tocado, que sentiu não mais um, mas sim 2 em 1, que era ele e o Espírito Santo.